Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de linguagem e suas tecnologias para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, eu sou o professor Ivaí e a nossa aula de hoje é sobre os aspectos, análise e interpretação dos textos multimodais. Conteúdo importante para vocês estudantes do ensino médio, ok? Bom, vem comigo, vamos começar? As habilidades da BNCC são documentos que direcionam conteúdos, o que trabalhar, qual é o objetivo do conhecimento. Então, reconhecer os diferentes recursos de linguagem verbal e não verbal é o objetivo da aprendizagem. Por isso, nós vamos trabalhar textos multimodais, aos quais nós iremos falar daqui a pouquinho. E, claro, sempre as habilidades do SAEB, SAEGO, que são essas habilidades essenciais, aquilo que você precisa identificar num determinado texto. Claro que isso é uma preparação justamente para o quê? Para as avaliações externas. Então, a gente precisa estar olhando sempre a estas questões de habilidades específicas, como encontrar uma informação implícita, explícita, identificar qual a finalidade de um texto, interpretar textos com apoio de material gráfico, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, sobre os textos multimodais, são caracterizados pela presença da linguagem verbal e linguagem não verbal, bem ligada ao aspecto visual. E entre eles podemos citar os infográficos, os anúncios publicitários, os cartoons, as propagandas, as tirinhas e as charges. A partir da dica dada acima, fica mais fácil de perceber o que são os textos multimodais, ou seja, textos que utilizam mais de uma modalidade na forma linguística, verbal e não verbal. Os textos multimodais estão presentes em propostas de redações, assim como do Enem. Então agora, como acredito que vocês já entenderam o que são esses textos multimodais, precisamos entender como eles podem ajudar na argumentação, por exemplo, de uma redação. Vocês precisam perceber que eles não estão inseridos na proposta de redação, apenas para deixar o tema mais ilustrado ou para distraí-los. Não é isso, eles estão lá para ajudá-los a compreender um pouco mais a proposta. E eles podem, sim, contribuir para uma argumentação na hora da produção do seu texto. Então, olha só, se na proposta de redação tiver uma charge, vocês poderão fazer alguns questionamentos. O que é essa charge? Me permite utilizar no decorrer da minha redação, porque as charges irão provocar uma crítica, uma reflexão a respeito de um assunto do nosso momento, do presente. Há alguma citação, lei ou acontecimento histórico que eu consiga lembrar através dela, ou seja, desta charge? Há algo que eu possa comparar ou exemplificar através dessa charge? Então percebam, uma proposta de texto verbal e não verbal, ao qual você precisa fazer uma análise, interpretá-la e ver como que você pode, de fato, utilizar na sua proposta. Quando nós falamos de charge ou cartoon, a charge possui como característica central a utilização de personagens reais para compor uma crítica de forma exagerada, como forma de alerta para um problema atual do cotidiano. Charges, por exemplo, a gente vai ver muito presente assuntos políticos, polêmicos. Então, os chargistas irão fazer uma crítica nesse aspecto ao sistema político. Para sua compreensão, é necessário a contextualização aos fatos recentes, geralmente presentes nas notícias. Já o cartoon, ele é atemporal. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica social na qual o leitor está inserido. E nós não vamos perceber no cartoon personagens populares, personagens importantes do meio artístico ou político, ok? São personagens anônimos e atemporal, porque a gente pode fazer uma leitura em qualquer situação ou em qualquer época. Já a charge é algo atual, recente, normalmente a partir de uma notícia ou de uma polêmica, e aí vem uma charge, então, que faz uma reflexão crítica sobre o assunto ali abordado. Aqui nós temos, de olho na tela, um cartoon. Ela é atemporal. Por que é atemporal? Porque está relatando um problema aqui sobre o alcoolismo. Álcool e direção não combinam. E percebam que o automóvel aqui já tem o formato de um caixão, ou seja, dizendo que álcool e direção possivelmente vai levar o quê? À morte, a acidentes e etc. Percebam, é atemporal. Essa charge eu posso usar ela em qualquer situação,
porque ela é atemporal. A gente vai entender que sempre, nessa análise crítica e reflexiva, álcool e direção não combinam. Olha essa outra aqui sobre o mesmo assunto. Seu guarda, eu vou logo dizendo, eu me recuso a fazer o teste do bafômetro. Ótimo. E a gente percebe que o seu guarda aqui tem aqui, né, algo expresso nessa figura metafísica que seria iconicamente, né, a apresentação da Dona Morte. A Morte já falando com ele que está alcoolizado ao volante. Como que a gente poderia contextualizar isso? Com um infográfico, fazendo leitura. Olha aqui, esse infográfico, ele nos apresenta dados. Mortes com envolvimento de álcool em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul em 2018. Então aqui, olha só, os condutores, motociclistas, pedestres, passageiros, ciclistas, carona e outros. Então, olha só, álcool negativo estão aqui, ó, no verde. E o álcool positivo? Aqui nós temos, então, a estatística, olha, 150, 96, com pedestres foram 83, com passageiros 40, com ciclista 24. Então, olha só, dá para a gente fazer uma leitura, né, de percentual, de números de quem foi mais atingidos em relação a esse tema. Aí, em 2013, olha só como que é possível aplicar em um tema de uma redação. Em 2013, trouxe para nós, percebam, quero que vocês observem, que aqueles textos que eu apresentei, eu posso criar uma interação com a proposta dessa redação. Por exemplo, olha, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E eu teria que discutir justamente isso, que álcool e volante não combinam. E a lei seca, bafômetro, vai verificar se esses condutores estão alcoolizados ou não. E, claro, vão sofrer as sanções, as penas da lei, ok? Na tirinha, também é uma outra proposta de texto multimodais. Nós vamos perceber as historinhas em quadrinhos, personagens, balões, falas, uma narrativa. Quais são as características? Os balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias. Possui elementos básicos da narrativa, tais como os personagens, enredo, lugar, tempo e o desfecho. Uma sequência de imagens que montam uma cena. Olha aqui o Calvin. Eu li este livro que você pegou para mim. E aí, o que achou? Ele realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente. Me deu muito o que pensar. Fico feliz que tenha gostado. Está complicada a minha vida. Não me traga mais nenhum. E aí a gente vai perceber o humor nessa tirinha, justamente que o Calvin está se recusando à proposta de leitura que a mãe dele trouxe para ele e apresentou esse livro, né? Então, na verdade, ele diz que a vida já está complicada, então que ele não quer mais nenhum problema. Mas não sigam o exemplo do Calvin, tá? Vocês, estudantes do ensino médio, precisam praticar a leitura, se informar, também se apropriar de algumas literaturas importantes que vão dar repertório na hora que você escreve a sua dissertação. Olha outra aqui. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arruma sim. Arruma o quê? Desculpas. Bom, e aí a gente percebe o humor da tirinha, justamente que a criança aqui fica bem acomodada e ele não arruma nada porque ele arruma sempre as suas desculpas. A gente precisa fazer que tipo de leitura? Quantos quadrinhos tem a tirinha? 1, 2, 3. Quem são os personagens da tirinha? Se eles são desconhecidos, nós vamos perceber que supostamente tem uma adulta, que é supostamente a mãe de uma criança, porque no contexto ela está pedindo que ele arrume a casa. Qual é o assunto tratado na tirinha? Sobre a desorganização, sobre a preguiça ou a acomodação do pequeno jovem aí para arrumar as suas coisas, ok? Bom, aqui nós temos a atividade do Enem 2010, olha, Buda não escreveu nenhuma palavra. Os discípulos de Buda registraram seus sermões. Sócrates não escreveu nenhum livro. Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos. Cristo não escreveu nenhuma frase. Os apóstolos escreveram evangelhos e várias cartas. Aqui nós temos esses ícones, personagens muito famosos e conhecidos, que não escreveram, mas tiveram os seus discípulos, os seus apóstolos, né, os seus seguidores, que relataram isso. Considerando a relação entre os usos oral e escrito da linguagem, tratada no texto, verifica-se que a escrita, letra A,
modifica as ideias e as intenções daqueles que tiveram seus textos registrados por outros. B. Permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo. Letra C. Figura como um modo comunicativo superior ao da oralidade. Letra D. Leva as pessoas a desacreditarem nos fatos narrados por meio da oralidade. Ou letra E. Tem seu surgimento concomitantemente ao da oralidade. Então, é perceber oralidade e escrita. Então, verifica-se o que sobre a escrita? Que ela permite, com mais facilidade, a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo. Buda, Sócrates e Cristo. Oralidade, falaram, mas tiveram os discípulos, Platão e os apóstolos de Cristo que escreveram e registraram tudo isso e dessa forma permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo, ok? Dicas do tio Ivaí, fiquem atentos a esses textos multimodais, análise, interpretação, percebendo sempre a linguagem verbal e não verbal desses textos, ok? Então vamos finalizar? Forte abraço, beijo no coração, continuem ligados, porque amanhã teremos mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio aqui na TBC. Forte abraço, beijo no coração, partiu!